Pai, eu peço que a luz do Senhor brilhe mais e mais, até ser dia perfeito. Que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor possa manifestar o teu santo poder, que o Senhor possa manifestar essa unção que despedaça e quebra todos os grilhões do inferno, as amarras, as algemas, para que o diabo, meu Deus, em nome de Jesus, não possa prevalecer na vida deste povo, para que Satanás seja completamente envergonhado. Meu Deus, eu te peço, ilumina cada vida, enche este povo com a plenitude do teu Espírito, com a plenitude do teu amor, com a plenitude da tua paz, da tua graça, da tua luz, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Joséilton Batista, e os meus queridos amigos que estão aí em casa ou no trabalho, que estão assistindo pelas nossas mídias digitais, né? Seja Facebook, Instagram, seja qual for a mídia digital, qual for, né? Sejam bem-vindos, seja pelo YouTube da nossa igreja, né? Então seja bem-vindo, você está aí na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, no estado de Pernambuco. Aqui está a nossa igreja, nós estamos aqui dentro, e eu tenho certeza que esse domingo vai ser um domingo muito abençoado. Meus amados, a mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração para trazer até vocês, né? O título dela é Limpo. É importante que a gente entenda que nós precisamos ser limpos. É importante que você entenda que nós necessitamos ser purificados de tudo aquilo que o inimigo tenta sobre as nossas vidas, né? A gente, quando nasce, meus irmãos, infelizmente a gente já nasce separado da glória de Deus, mas eu e você, nós nascemos inocentes, tá? E ao longo da caminhada, ao longo da vida, infelizmente, a gente tem uma facilidade muito grande de aprender aquilo que não presta, aquilo que não é bom, né? Às vezes, tem pessoas, eu fico às vezes vendo, né? Tem pessoas que ela sabe uma gama de palavrão, irmão, incrível, né? É palavrão de tudo quanto é jeito, mas ela não sabe um versículo da Bíblia, ela não sabe palavras em outras línguas, né? Do mesmo jeito que ela teve a capacidade de decorar os palavrões, ela deveria ter a facilidade de decorar outra língua, né? Saber outra língua, para se expressar, para crescer na vida, para poder ter um trabalho melhor, um emprego melhor, uma condição de vida melhor, né? Mas, infelizmente, nós somos assim. Nós temos uma facilidade. E isso tudo, meus amados, é fruto da queda do ser humano, né? Da degradação humana que aconteceu depois que Adão e Eva desrespeitaram as regras da palavra de Deus. E eu e você, queridos, precisamos nos esforçar para respeitarmos a palavra de Deus, para andarmos não como nós achamos ou como nós queremos, mas segundo a sua palavra. Amém? Então vamos para João, capítulo 15, a partir do versículo 1, tá? Título da mensagem, Limpo. João, capítulo 15, versículo 1. Título da mensagem, Limpo, né? João 15, versículo 1.
Meus irmãos, vamos lá. João 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, ele faz questão de frisar que ele é, né? É um dos eu sous que nós encontramos no livro de João. Então ele é a videira verdadeira. Então se ele está afirmando que ele é a videira verdadeira, é porque infelizmente existem videiras que são o quê, irmãos? Falsas. E a gente tem que estar atento, meus amados. A gente precisa se colocar diante de Deus para que a gente não receba daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é falso. E verdadeiro somente o Senhor Jesus, tá? As ciências humanas declaram que a verdade ela é relativa. Queridos, como cristão, nós não podemos aceitar essa afirmação. Como cristão, eu declaro que essa afirmação é falsa. Porque disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não que passará. Duas coisas imutáveis. Deus não é mentiroso. Então, eu como cristão e você como cristão, você tem que entender que a palavra de Deus, Jesus Cristo, ela é a verdade o quê? Absoluta. Mas pastor, tem coisas que não conseguiu explicar. Tem coisas, irmão, que nós não temos entendimento. Mas, quanto mais os cientistas tentam comprovar que a palavra de Deus não é verdadeira, mas eles descobrem que é verdadeira. Mas tem coisas que nós não entendemos, né? Que nós não compreendemos. Tem coisas que estão muito profunda. Por exemplo, o livro de Apocalipse, né? Nós encontramos várias vertentes de revelações de pessoas, né? Por exemplo, o arrebatamento da igreja. Tem uma parte da igreja que acredita que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Tem outra parte que acredita que nós vamos ser arrebatados no meio da tribulação. E tem outra parte que acredita que nós vamos ser arrebatados no final da tribulação. O que é que eu digo para vocês, meus irmãos? Eu não tenho essa confirmação correta de qual das três vertentes vai ser a verdadeira. Eu não sei, tá? Eu posso dizer a você todo o meu coração. Mas o que é que eu posso dizer para vocês? Que nós, como igreja de Cristo, nós temos que estar preparados. Se o arrebatamento vier antes da tribulação, glória a Deus. Se o arrebatamento vier no meio da tribulação, glória a Deus. Se o arrebatamento vier só no final da tribulação, glória a Deus. O que é importante? É eu não perder a minha comunhão com quem, irmão? Com Cristo. Eu não sair da presença do Senhor. Porque Ele é a videira, o que, irmão? Verdadeira. E o meu pai, ele é o que? O lavrador. Qual é a função de um lavrador? O que é que um lavrador faz? Ele cuida da terra. Ele cuida das coisas, né, da terra. Então nós temos que entender justamente isso. Deus está pronto, meus amados, para cuidar de cada um de nós. Nós temos que ser, aí, não vai dar tempo da gente se aprofundar, a gente vê Mateus 13, né? 4 tipos de pessoas dentro da igreja, mas dessas 4 tipos, só uma que será a boa o que, irmão? Terra. As outras 3 tipos de pessoas, irmão, infelizmente, vai ser pessoas que vão ser derrotadas. Se você ler as 7 cartas do Apocalipse, lá em Apocalipse 2 e 3, você vai ver, irmão, que o tempo todo, sempre no final de cada carta, ou quase no final, ele sempre fala ao que vencer. Por que é necessário colocar ao que vencer? Porque infelizmente tem pessoas que não vão o que, irmão? Vencer, que vão ser derrotadas pelo caminho. A gente está vendo, né? É uma coisa que todo mundo está falando, todo mundo está admirando, né? Porque o que é que acontece? Nós estamos nessa pandemia. O pessoal vai para todo canto. O único canto, né, que as pessoas não estão indo
Eu não consigo, não tem, e não sou eu. Todos os pastores estão falando a mesma coisa, que é 30%, mas não consegue. Mas as igrejas eram o quê, irmão? Lotadas, né? A gente vê o quê? Ministros, obreiros, pessoas que têm uma unção diferente, mas mesmo com a unção diferente, são pessoas que estão com medo. São pessoas que não acreditam no poder de quem, irmão? De Deus. Que não acreditam naquilo que o Senhor Deus está falando, afirmando, né? Então a gente tem que abrir os olhos, irmão. A gente precisa fazer mais. A gente precisa orar mais. A gente precisa levar mais essa verdade para que o lavrador possa cuidar dessas terras que o inimigo semeou alguma coisa aí que ela não está tendo a fé real como deveria o quê, irmão? Ter. Que ela não está conseguindo vencer os obstáculos que o diabo coloca na vida delas. E a gente tem que entender isso. E tem que compreender, né? Eu preciso entender. Eu fiz uma convocação aqui para os meus obreiros, só para você ter uma ideia, né? Não quero falar de pessoas de fora, mas alguns não vieram. Eu pedi para o meu auxiliar, meu irmão, prepara para mim o porquê a pessoa não veio. Porque eu preciso ajudar quem precisa de ajuda, porque são obreiros. Aí eu fico olhando, se os obreiros estão desse jeito, quanto mais os membros, né? Meu auxiliar até agora não me preparou, ele me deu um relatório lá em cima que não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber o motivo de cada pessoa que não pôde vir, para eu poder ajudar. A mesma coisa é o membro. Eu tenho que estar lá vendo o que é que está acontecendo. Eu tenho que dar a ela a injeção de fé. Como ela vai proceder, tudo é de acordo com a palavra. Tudo é possível a quem? Ao que crê. Então a gente tem que respeitar a fé de cada um. Mas é minha missão fazer o que Jesus fez, né? Jesus desceu. Jesus foi ter com aqueles mais vis, com os ladrões, com as prostitutas, não para ser igual a eles, mas para levá-los a eles, para se tornar eles cidadão de quê, irmão? Dos céus. A gente tem que se preparar para que a gente seja um verdadeiro cidadão do quê, irmão? Dos céus. Versículo 2, preste atenção agora, por favor, para que você compreenda. Toda vara em mim que não dá fruto, o que é que ele faz? Ele tira. Por quê? Se você for lá para João 15, versículo 16, o que é que declara João 15, versículo 16? João 15, 16 diz: não me escolheste vós o quê? A mim, mas eu vos escolhi a quê? A vós, e vos nomeei para que vades e deis o quê, irmão? Fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome, o que, irmão, pedirdes ao Pai, ele vos o que, irmão? Conceda. Então, o que Deus quer é que a gente dê fruto. Se nós não estamos dando fruto, nós vamos ser tirados. Mas por que nós não estamos dando fruto? Se Deus declarou que nós temos que dar o que, irmão? Fruto. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que nos colocar. A minha oração, irmão, sempre é: meu Deus, eu estou fazendo muito pouco pela tua obra. Me ajuda a fazer mais. Me dá sabedoria, me dá força, me dá vigor, me dá capacidade para que possamos fazer mais. E é isso que nós temos que entender. Então a gente precisa se esforçar. A gente precisa buscar em Deus. A gente precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu quê, irmão? Poder. João 15, versículo 2, ele diz para nós: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Irmãos, marque aí, por favor. Vamos para Mateus 15. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 3, a palavra diz para nós o seguinte. Ele fala aqui das tradições, tá? E ele diz para nós o seguinte, Mateus 15, 3. Em Mateus 15, 3 ele diz: ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa, o que, irmão? Tradição. Irmão, isso é um problema sério. Muitas pessoas estão transgredindo a palavra de Deus por causa das tradições, por causa daquilo que herdou.
por causa daquilo que compreendeu. Só para você entender, marca aí, por favor. Vamos lá para a primeira carta de Pedro. Nós vamos voltar para aí já já, tá? Marca aí. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 17. Preste bem atenção que está escrito em 1 de Pedro 1,17. E se, há uma conjunção condicional, tá? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, tempo da vossa vida. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas o que, queridos? Corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de que, irmão? De viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de quem, irmão? De vós. Então, observem bem, Jesus ele vem romper as tradições, Jesus vem para mudar a nossa vida. Na minha família, né, nós moramos lá, a grande maioria mora lá em Olinda, e moramos, a grande maioria, um perto do outro, em ruas adjacentes, no mesmo bairro, né? E nós tínhamos uma tradição muito forte no final do ano, que dava meia-noite, né? Se concretizava em casa, e aí a gente saía uma para casa do outro, mas tinha sempre uma casa escolhida, aonde a gente se reunia todo mundo, e era até o dia amanhecer. Só que eu me converti, e eu quebrei essa tradição. Então, depois que eu me converti, todo dia primeiro, toda a minha primícia do ano, eu dou ao meu Senhor Jesus Cristo. É os primeiros momentos, né? Quem planta vai o quê, irmão? Colher. Quem dá vai receber. Então, sempre no primeiro momento do ano, eu passo na presença do Senhor, né? Orando pela minha família, colocando. E isso passou a acontecer na minha vida. E aí depois, acho que uns 2 anos que eu não comparecia, quando foi um determinado ano, fizeram uma comissão e vieram falar comigo, né? Rapaz, o que está havendo com você? Você está quebrando a nossa tradição. Eu digo, por quê? Não, já faz o ano passado, o ano retrasado, só faltou você no evento que nós fazemos. Você não sabe que toda a família se reúne para comemorar? Eu digo, sei, mas só que agora a minha tradição mudou, né? Agora a minha comemoração é na casa do Senhor, né? Com o Senhor Jesus, né? E o pessoal não gostou muito, veio falar comigo. Não, digo, olha, não adianta. Vocês fiquem à vontade, façam a comemoração de vocês, que eu vou estar na casa do Senhor e vou orar por todos vocês, para que todos vocês tenham um ano abençoado. Glória a Deus, né? E pastor, depois disso, vários deles já são convertidos, né? Não todos, mas a grande maioria já se libertou, né? E louvado seja o Senhor por causa disso. Hoje entendem, naquele tempo não entendiam, né? A gente tem que se esforçar a fazer a nossa parte, se colocar diante de Deus, né? Então abrir o coração e entender, irmão, que as coisas velhas já o que, irmão? Passaram, que tudo se fez novo, que você é uma nova criatura, recriado, reeducado pela palavra de quem, irmão? De Deus. Então você tem que entender isso. Você foi resgatado pela vida de Jesus. Você não foi resgatado por coisa de homens, ouro, prata, pedra preciosa, não. O teu valor é muito maior. E é isso que Deus enxerga em você. Uma pessoa muito valiosa. Mas muitas vezes a gente não dá o devido valor que Deus tem nos dado. Porque cada um de nós, Jesus morreu por nós.
Se nós não tivéssemos valor, Jesus não tinha morrido por nós. Então, voltando lá, por favor, a Mateus, capítulo 15, versículo 3. Mateus 15, 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de quê? De morte. Eu costumo sempre frisar para as pessoas dizendo o seguinte: não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Mãe é mãe, pai é pai. Enquanto vida os tais tiverem, enquanto forem vivos aqui nessa terra, todo pai, toda mãe tem que ser respeitado. Não importa você, pastor, mas eu já sou um homem casado, já sou uma mulher casada. Pastor, hoje quem sustenta os meus pais sou eu. Então eu tenho, por isso é o que eu falo. Por isso que eles têm que me obedecer. Afinal de contas, eu estudei. Eu sou uma pessoa formada, graduada. Querido, o mandamento de Deus não muda. A palavra do Senhor Deus diz, põe aqui na tela, Efésios 6, versículo 1, 2 e 3. Não adianta, você pode ser o que for. A palavra do Senhor diz, vós filhos, sede o quê? Obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com que? Com promessa, para que te vá o quê? Bem. Tem muita gente que não está indo bem, porque não respeita, não obedece a papai e a mamãe. Porque afinal de contas estão velhinhos, né? Para que respeitar eles? Para que obedecer eles? Aí mentem. Aí fazem coisa que não deve fazer, coitado. Vai se dar mal. Para que te vá bem e vivas o que, irmão? Muito tempo sobre a terra, né? Tem muitos jovens aí morrendo antes do que? Do tempo. Não é porque estão morrendo. Se você for analisar a fundo, a maioria mente para o pai, mente para a mãe, faz coisa errada, não respeita, não obedece, faz coisa em oculto. Então, aí fica fácil, irmão, do diabo reivindicar essa palavra e agir. Eu tenho a minha mamãe, enquanto vida ela tiver, que Deus mantenha e dê a ela muitos anos de vida e de paz, eu tenho que respeitá-la, eu tenho que obedecê-la. Mas o senhor é o pastor, o senhor é. Tem hora que eu falo como pastor, mas a grande maioria eu sou o quê? Filho. E como filho, o primeiro mandamento diz que eu devo o quê, irmão? Obedecer, que eu devo o quê? Honrar. Eu, sempre que posso, praticamente quase todo dia, eu ligo para minha mãe e pergunto, mãe, está precisando de alguma coisa? E o que ela estiver precisando, eu me viro nos 30, meu irmão, mas vou lá satisfazer ela, que é o primeiro mandamento. A mesma coisa é em relação com a minha esposa. Vê aí se tua mãe está precisando de alguma coisa, o que ela precisa. Porque se eu quero ir bem, tanto como casal, tanto eu como a minha esposa, a gente tem que honrar a nossa mãe e o nosso pai. Amém, irmãos? Enquanto vida tiver. E você que é mamãe e papai, se teu filho é um desobediente, dá essa palavra para ele. Pastor, mas ele não vai me dar ouvido. Ele não vai te dar ouvido, não. Mas quem vai convencer ele é o Espírito Santo, não é você. A sua obrigação é de ensinar. E o Espírito Santo vai tocar no coração dele, fazer lembrar, convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Então é isso que você tem que entender. Glória a Deus. Continuando aqui. Versículo 5, Mateus 15, 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Versículo 5, olha que coisa, versículo 6, perdão, olha que coisa séria. E assim invalidastes, olha só, pela vossa tradição, o mandamento de quê, irmão? De Deus. O que é que Deus diz?
hipócritas. O que é um hipócrita? É um ator, uma pessoa fingida. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, olha que coisa séria, meus amados, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe, o que, irmão? De mim. Versículos 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de quem, amados? Dos homens. Irmão, isso é o que tem acontecido com muita gente, meus amados. Isso que tem acontecido. Me perdoe eu falar com vocês, me perdoe os irmãos de casa, tá? Mas tem muita gente que vem na igreja e ela está consultando o horóscopo, a numerologia, ela está pegando uma cartomante, ela está mandando alguém ler a mão. São pessoas, irmãos, religiosas, mas que não cumprem, que não se colocam diante da palavra de Deus, que não tem Jesus como Senhor da sua vida. Irmão, se Jesus é Senhor da minha vida, eu tenho que esquecer o resto. É a palavra. É na palavra que eu tenho que meditar de dia e de noite. Quando eu entrei na igreja evangélica, meus irmãos, ninguém nunca chegou para mim, deixa de beber, deixa de fumar, deixa de prostituir, de roubar, de mentir. Eu fazia tudo isso. Mas eu fui aprendendo com a palavra. E fui vendo o que era certo e o que era errado. Eu me lembro, o meu pastor pregando lá em Atos a respeito do sangue. E aqui em Pernambuco, vocês devem bem conhecer, a galinha cabidela. O que é a galinha cabidela? A galinha é feita pelo sangue, o meu pastor, ele era paulista, ele é de São Paulo, e ele não conhecia como galinha cabidela, ele conhecia como, lembra aí, ao molho pardo, isso, galinha ao molho pardo, que é a galinha feita com sangue. Eu gostava desse prato, eu comia esse prato bastante, mas quando meu pastor pregou, eu me lembro que eu fiquei lá na igreja, ele sempre atendia, aprendi com o meu pastor sobre isso, ele atendia as pessoas, eu deixei ele atender as pessoas, depois eu fui lá, pastor, me explica esse negócio aqui, eu como essa galinha com sangue. Filho, pode não. Aí ele me explicou, pronto, entendi, compreendi. Desde esse dia, nunca mais. Mas não tem só a galinha, Tem o sarapatel nosso, A gente conhece bem, que é feito com sangue. E outras coisas mais. Então a gente tem que ver o que a palavra de Deus declara. O que é que Deus nos diz. Para que a gente possa tirar aquilo que não é correto. O versículo 10 diz para nós, ele continua, tá? E, chamando a si a multidão, disse, ouvi e entendei. Versículo 11, olha só que coisa séria. O que contamina um homem não é o que entra na boca, os alimentos, tá, irmãos? Mas o que sai da boca. Isso é o que contamina um homem. O que é que sai da boca? A palavra. O falar, o dizer. Versículo 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizavam? Vamos lá. Pastor, fala para mim, me explica, quem são os fariseus? Segundo o dicionário bíblico, deixa eu abrir aqui que eu marquei, tá? O dicionário bíblico fala o seguinte, fariseu quer dizer separado, tá? Membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus, os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Acreditava na ressurreição e na existência de seres celestiais. Fariseus não se davam com os saduceus, mas se uniram com eles para combater a Jesus e os seus seguidores. Então, o que é um fariseu? Um religioso. Então, muito de nós, irmão, eu tenho falado sempre isso. Eu aprendi isso com a palavra. Eu não posso ser um religioso. Eu tenho que seguir a ordem da palavra de quem, irmão? De Deus. Eu não posso sair da religião que eu servia e agora eu sou. Que religião você é? Eu sou da religião evangélica. Ou eu sou da religião protestante. Irmão, religião nunca salva ninguém.
Se você passou da sua religião para outra religião, você está perdido da mesma forma. Quem salva você é Jesus Cristo, é a palavra, é o entendimento, é a compreensão. E você tem que ter cuidado. 1 de Pedro 2, versículo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, a palavra do Senhor diz: desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo. Você não pode estar tomando leite falsificado. E quem está na religião está tomando leite o que, irmão? Falsificado. Você precisa da essência da palavra. Você precisa entender João 3, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. João 3, versículo 3, ele diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então, se eu não nascer de novo, eu não vou nem ver o reino de Deus. Vocês estão aqui dentro da igreja. Por que estão dentro da igreja? Porque vocês viram a igreja. Vocês viram a porta e vocês entraram para ela. Mas tem gente que passa aqui e diz, né, já teve em várias igrejas, e muita gente falou isso: pastor, eu passava por essa rua várias vezes e não via a igreja. Eu me lembro de uma irmã que estava dentro aqui da igreja e o marido dela vinha para cá e o marido dela estava aqui no Extra, né, na Avenida Domingos Ferreira, né, bem pertinho aqui, só um pouco mais atrás, né? E ela dizia: filho, vem em frente, vem em frente. Você entra na Padre Carapuceira, na rua que dá acesso ao shopping. E o marido dela não sabia, se perdeu. Por incrível que pareça, é uma reta, gente. Mas ele se perdeu. Então, por que isso? Porque estava cego. Porque o inimigo cega. Infelizmente, todos nós nascemos igual ao cego Bartimeu. E ficamos mendigando as bênçãos. Mas se a gente perseverar, clamar, Jesus, ele vai parar, não vai nos chamar do jeito que nós estamos e vai perguntar: o que queres que eu te faça? E claro que nós vamos dizer: Senhor, eu quero enxergar. Então olhe para cada um de vocês. Quem éramos nós? Nós não queríamos nada com o evangelho. De repente a gente passou a querer, né? Cada um sabe como é que aconteceu. De repente um louvor, uma oração, uma pessoa nos cativou. A gente mudou a televisão, a grande maioria de nós, né, da Igreja da Graça desse jeito, mudou a televisão e viu lá um missionário. Aquela palavra nos fez bem, aquela palavra nos ajudou e a gente mudou. Então ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A pessoa natural, 4, ela não vai entender. Nicodemos não entendeu. Nicodemos disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí o versículo 5, Jesus ensina mais uma vez e diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água. Quem é a fonte da água da vida, meus amados? Jesus. Quem é o Senhor Jesus? O verbo que se fez carne, ou seja, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra em ação. E do Espírito, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nós que somos de Cristo, quando a gente faz algo de errado, a gente sabe que está fazendo algo de errado. Nosso coração trava, a luz vermelha acende, a gente fica nervoso, o taque cardíaco vem, a gente sabe disso. Então, nascer da água e do Espírito não pode o que, irmão? Entrar no reino de Deus. Olha que coisa séria. Ora, se nós estamos aqui, estamos para entrar no reino de Deus, sim ou não? Claro que sim. Mas se eu não nascer de novo, não vou entrar. Então, voltando lá, por favor, Mateus 15, versículo 12, né? Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se os que, irmão, escandalizaram. Irmão, todo religioso
vai se escandalizar com a palavra de quem? De Deus. Todo que é religioso. Se você chegar para um religioso falar sobre o dízimo e a oferta, ele vai se escandalizar. Se você falar para uma pessoa convertida, ela vai louvar a Deus. Ô Jesus, da mesma forma que o Senhor me alcançou, glória a Deus, porque o Senhor está confiando em mim, eu vou dar 10% do que o Senhor tem me dado, eu vou dar a oferta que o Senhor vai falar ao meu coração, agora mesmo, por exemplo, lá na minha casa, da minha família, né? Eu, minha esposa, meus filhos Samuel e Emanuel, nós somos patrocinadores. Eu tenho um valor, minha esposa tem outro valor, meu filho Samuel tem outro valor e meu filho Emanuel tem outro valor. Quando chegou, eu fui passando, né? Quando chegou na vez do Emanuel, meu valor era X e Deus mandou eu aumentar para 2x. Eu não tive dúvida, fui lá e aumentei para 2x e pronto, e passei. Eu não posso fazer as coisas, a mesma coisa, né? Eu dou meu dízimo e dou minha oferta. Além de patrocinador, eu dou minha oferta. No início da pandemia, a minha oferta era X. Deus mandou aumentar. Aumenta, meu filho. Sim, senhor, pai. Aumentei. A igreja está precisando. A obra do Senhor, o que, irmão? Necessita. Mas, pastor, misericórdia, em plena pandemia, irmão, Deus não deixou faltar. Tem até sobrado. Para a glória do Senhor, tem até feito coisas mais. É isso que nós temos que ter, até ajudado outras pessoas. É isso que nós temos que entender, irmãos. Quando você respeita, obedece, as bênçãos vêm sobre você e te o que, irmão? Alcança. Aí você está igual um desesperado, correndo atrás da bênção, porque não está ouvindo a voz do Senhor. Então, quem é religioso, ele vai se escandalizar no que a palavra vai falar. Quem é de Deus, irmão, vai aceitar naturalmente. Sabe o que é que Deus tem para você. Versículo 13, ele diz para nós. Ele, porém, respondendo, diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será o quê? Arrancada. Diga misericórdia. Irmão, que nenhum de nós sejamos essa planta. Irmão, que todos nós sejamos aquela planta que o Senhor plantou. Vamos lá, vamos lembrar. Põe aqui na tela, João 15:1. Jesus é a videira o quê, irmão? Verdadeira. Mas quem é o Senhor Deus? Meu Pai é o quê? O lavrador. Irmão, que eu e você sejamos a planta que o Senhor plantou. Glória a Deus, irmãos. Que eu e você sejamos essa planta. Então, voltando lá, por favor, Mateus 15, né? Estamos no versículo 13, repetindo. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será o quê? Arrancada. Versículo 14, perdão. Deixai-os, olha que coisa séria, meus irmãos. Deixai-os, são condutores o que, irmãos? Cegos. Ora, se um cego guiar o que, irmão? Outro cego. Ambos cairão o que? Na cova. Isso é o que acontece com as religiões, né? Quando eu era um adolescente, alguém lembra aí do Jim Jones? Era uma seita, né? Lá nos Estados Unidos. O que é que aconteceu com eles? Se suicidaram. Coisa triste, né? Morreram. Por quê? Porque quem estava conduzindo eles era um cara cego. E fez todo mundo ser cego. E todo mundo caiu na cova. A pessoa que tira a própria vida, ela não tem o quê, irmão? Salvação. Porque quem deu a vida foi quem, irmão? Foi Deus. É Deus que tira. Mas a palavra do Senhor diz que Deus nos acrescenta anos de vida e anos de paz. Deus declara na boa velhice. E uma coisa, para de estar aceitando aí doença, porque, pastor, né, quando eu fiz os meus 40, né, teve uma pessoa que me ligou: meu filho, você entrou agora no tempo do condor. Eu digo: como é que é? Não é o tempo do condor. Não entendi. Não, porque agora, meu filho, é dor para tudo quanto é lado. Aí eu digo: filho, pode ser para ti, tá? Mas para mim mesmo não. Eu não aceito esse negócio, não. Eu me lembro, irmãos, que eu estava correndo e começou a me dar uma dor na perna, no joelho. E eu digo: Jesus, não aceite essa dor, não.
fiz uns alongamentos, continuei correndo. A dor perseverou. Eu, Jesus, eu não aceito. A dor foi embora, meus irmãos. Até hoje corro. Então tudo é, irmão, sujeitai-vos a Deus, resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Teve uma pessoa que disse para mim, né? Pastor, estou muito preocupado com a minha vida. Digo, por quê? Foi que houve? Porque eu fiz 40. Digo, sim, o que é que tem? Não, porque os entendidos falam que se a pessoa não enricar até os 40, ele não enrica mais. Então, assim, irmão, eu vejo as pessoas, né? Tem essas frases prontas que alguém criou, mas ele não acredita na palavra de Deus. O que é que diz? Vamos lá. O que é que diz, segundo aos Coríntios 8, versículo 9? O que é que diz lá, vamos ver. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, por amor de vós, se fez o quê? Pobre, para que pela sua pobreza o quê, irmão? Enriquecesses. Tem alguma data aqui? Oito. Em, em tudo, deres a tua mão e abençoe. Eu te abrirei, amado, céus, para dar chuva à tua terra, teu tempo, para abençoar toda a obra onde das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu, eu chamo Abrão, eu esqueci, Deus, Abrão, Isaac, e o servo lá de Gênesis, versículo, Gênesis 20. Então, eu sou, fez o quê? Abençoou muito ao meu Senhor. Foi preciso, deu-lhe o quê? Ovelhas e vacas, prata, servos, servas, camelos, que, irmão? 70, aquele que as pessoas, diabo, importante. Quando houve a guerra, olha só que coisa. Quando houve uma guerra aqui, Abraão foi salvar Ló.
Isso. E aqui a palavra do Gênesis 14. Gênesis 14, Gênesis 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão Iso armou-se nascido em casa, perseguiu caso Abraão. A gente só eu entendo é aquele que vai palavra do 15 e dividiu a eles de noite, ele os seus criados e os feriu e os perseguiu até Orba, que fica à esquerda de Damasco. 16. E tornou a trazer, olha só, tornou a trazer toda a fazenda, tornou a trazer seu irmão, também as rei de a Kedor, né? Reis que vale de Saqué, que é o vale. Aí ele encontra dá o dízimo, né? Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Versículo 21. Olha só. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as almas e a fazenda para ti. Versículo 22. O que é que Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Manré, este que tome a sua. Então Abraão, porque Abraão, a convicção dele era que Deus iria o que, irmão? Engrandecer e que é assim que a gente tem que ter somente em quem, irmão? Em Deus. A gente tem que aprender, irmão, a depender. Então, voltando aqui para nós, Mateus, paramos no versículo 14, Mateus 15, 14. Aí, irmão, ora, segue alto céu. Eu peço a você, ore pelo conhecimento.
14, 14. Meu ministério, Deus sei que meu ministério tem essa oferta, edificar. Eu tenho que também, o que, irmão? A sair da direção. É assim que tem. Chega um denominador. Tenho que medir. Preciso de, eu preciso. Todo. Então, voltando por Mateus 15, estamos no verso 12. Deixai-os não tutores cegos. Ora, se um cego e outro cego, ambos cairão na cova. Pô, João 15, paramos no versículo 2, não é isso? João 15, a palavra, toda a este, mas, e vos para que vades e desça, a fim de que tu, ao Pai, para que isso entender, recriar o espírito, eu costumo esquecer, você não tem que é, 13, porque eu não quero que seja aquela pessoa, versículo, ouvindo alguém a palavra do reino, irmão, a entender, vem uma que mata, foi semeado no meu coração.
Este é o que o diabo não pode cuidar de você. Mas tem muita gente, né? Ah, pastor, o diabo já cheios de massa. Então diabo, olha, é o que ou é bom, a igreja é bom, está aceitando que você. Na hora que você recebe uma confrontação da palavra, na hora que o pastor verdadeiramente é teu pastor e tem você como ovelha e vai confrontar você e vai tirar os espinhos que o diabo lançou na tua vida, as feridas, vai tratar das suas feridas. Alguém já tratou de ferida? Irmão, tratar de ferida não é fácil. Porque se a ferida estiver suja, pustemando, tem que ser limpo. E para limpar a ferida, dói. E para limpar a ferida, sangra. E ninguém gosta de sangrar, nem de dor. Então tem muita gente que quando começamos a limpar a ferida e a sangrar, né? E no meu caso mesmo, que eu sou Deus me deu a unção de profeta, e eu sei como é que Deus me usa. Eu vou exortar você, eu vou consolar você, eu vou confrontar você. Muitas vezes, tem uma irmã que chegou para mim: pastor, o senhor é meio... Eu digo: eu não, irmão, é a palavra que Deus me dá, mas é a palavra de Deus, não sou eu. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor. Eu apenas estou aqui para falar. E eu falo com verdade. Eu não falo por brincadeira. Então a pessoa tem que olhar isso, né? Tem hora que aquela vozinha mansa do missionário é incisiva, né? Tem hora que bate forte. Tem hora que você está vendo ali: Jesus, o negócio está sério. Mas é o amor de Deus. Deus só corrige o filho que ama. Louvado seja o Senhor. Se você faz parte do plano de Deus, Deus vai te corrigir. Olha para Davi e olha para Saul. Saul foi corrigido por Samuel, não aceitou, nunca mais foi corrigido. Davi foi corrigido a vida toda. Pecou contra Betseba, contra Urias,
Deus levantou o profeta Natã, Natã deu na telha de Davi, Davi na hora, pequei contra o Senhor, e continuou sendo corrigido. Então, chegada a angústia, perseguição por cada palavra, logo se ofende. Versículo 22, a terceira pessoa que também é reprovada. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas, nossos dias atuais, os cuidados deste o que, irmão? Deste mundo. Tem pessoa que tem tempo para tudo, principalmente para trabalhar, para ganhar dinheiro. Ixi, aí é que tem tempo. Mas os cuidados deste mundo e a sedução de quê? Das riquezas, sufocam a palavra e fica o quê, irmão? Infrutífero. Isso é a realidade na vida de muita gente hoje. A pessoa esquece que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Mas a pessoa vive cheia de dores. Vive cheia de dores, sai correndo atrás. Ela não espera que a bênção venha atrás dela. Por quê? Aí versículo 23. Ela não é uma boa terra. Aqui que está. A única das três pessoas que é uma boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, outro 60 e outro o quê, irmão? 30. Então eu e você fomos levantados por Deus para produzir fruto. A gente não foi levantado por Deus para ser estéril. Não, meu irmão, onde nós colocarmos a mão tem que o quê, irmão? Que prosperar, tem que produzir fruto, tem que crescer. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, eu fico muito feliz, por exemplo, eu saí daqui, né? Eu comecei em Prazeres, minha primeira igreja, saí daqui. Hoje tem aqui um monte de pessoas que eram meus obreiros, que eram membros da minha igreja, tudo sendo pastor. Eu digo, Jesus, que coisa linda. Lá em Sergipe nem se fala, passei 16 anos quase lá, Deus levantou um monte. Passei 1 ano e meio lá em Natal. Saí de lá, estou aqui. Tem um bocado de obreiros meus que estão fazendo a obra do Senhor, estão com comunidade, com igrejas. Digo, Jesus, que Deus maravilhoso. De vez em quando uns falam comigo, ô pastor, o que o Senhor semeou, a palavra que o Senhor deu, eu não entendi, irmão. Lá em Natal eu fui um verdadeiro intensivo. Pense como eu pregava os cultos, irmão, pelo amor de Deus, era muito conhecimento que Deus trazia. Então é isso que nós temos que entender. Você tem que se formar na palavra de Deus. Então, voltando lá, por favor. João 15, versículo 2, tá? Eu e você fomos chamados por Deus para dar fruto. Toda vara em mim que não dá fruto atira. E, olha só que coisa linda. E limpa todo aquele que dá fruto, para quê? Para que dê mais fruto, né? Eu tenho isso bem gravado na minha memória. Na casa dos meus pais, na parte de trás, nós tínhamos uma mangueira muito grande. E a minha mãe é uma mulher de roça, né? Que veio da roça. E minha mãe subia naquela mangueira e ela quebrava vários galhos secos, galhos, né? Aí ele dizia, meu filho, esses galhos não vão produzir mais nada, eu tenho que quebrar para sair novos galhos, né? Irmãos, e aquela nossa mangueira era uma só, sempre foi frutífera. Eu me lembro quando meu pai passou de patamar, meu pai tinha uma pequena lanchonete, e ele comprou um restaurante grande, que era restaurante, era lanchonete e era bar, né? Era restaurante, bar e lanchonete. Então, ele saiu de uma coisa menor para o grande. E ele fez um investimento alto, né? Vendeu carro, vendeu tudo. E a gente passou uma fase que ele teve que fazer uma grande reforma. E a gente passou uma fase apertada, porque meu pai investiu tudo no comércio para depois nos devolver. E eu lembro que naquele tempo, lá na nossa casa, tinha uma bacia de alumínio. Alguém lembra aquelas bacias grandes de alumínio, né? Que era a minha piscina, que eu tomava banho. E a rua lá de casa tinha um colégio no final, era bem movimentada a nossa rua. E minha mãe no nosso terraço colocava aquela bacia, naquele tempo o muro era baixinho, né? Estava aquela bacia, e era, não lembro bem se era 8 mangas, ou 6 mangas, ou 10 mangas por não lembro se era cruzeiro cruzado novo, não sei que era um desse dinheiro do antigamente, né? E a gente passou, irmão, a conviver, a mistura, o pão, muitas coisas da nossa casa saía daquela mangueira. Mas tudo por quê? Porque minha mãe sempre estava podando ela, sempre estava nascendo galhos
novos, e sempre estava dando muitas mangas, né? Era uma produção de manga, um só pé, que era incrível, meu irmão. Aquela bacia grande estava sempre cheia. Minha mãe toda subia, tirava, né? Lá com aquele negocinho, com o saquinho, pegando as mangas, né? Porque ninguém gosta de comprar aquela manga caída do pé. Só que aquela manga era uma manga espada, doce, né? Maravilhosa. E a gente fez isso. Então, a mesma coisa é o Senhor Deus em relação a mim e a você. Às vezes você não entende porque certas coisas acontecem. É Deus te limpando, deixa Deus te limpar. Porque Deus quer que você dê mais o que, irmão? Fruto. Porque Deus quer você melhor. A palavra do Senhor, ele diz, aí ele fala claramente, abertamente, versículo 3. Ele diz: vós estáis limpo pela palavra que vos tem o que, irmão? Falado. É a palavra que vai nos limpar. Quem limpa é a palavra. Versículo 4, ele continua dizendo: 4. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar o que, irmão? Fruto, se não estiver na videira. Estou no 4, amado. Na videira. Assim também vós, se não estiverdes o que, irmão? Em mim. Eu tenho que entender, irmãos, se eu não tiver enxertado nessa videira
Quero que você agora orar depois dessa palavra. Ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Irmão, eu e você, nós temos que orar para que Ele esteja em nós e para que nós estejamos na sua o quê, irmão? Palavra. Para que essa palavra se cumpra em nossa vida. Para que a gente ore e o milagre o quê, irmão? Aconteça. Amém, queridos? Então, para isso, nós temos que ser o quê? Limpos. Não pode estar sujo. E como é que eu me limpo, pastor? Pela palavra do Senhor. Eu tenho que deixar as tradições antigas. Eu tenho que ser um verdadeiro cristão. Eu tenho que ser uma pessoa parecida com Cristo. Ah, pastor, é difícil. Sim, é difícil para quem não tem a palavra. Mas quem ama Jesus, quem tem a palavra, é fácil. Porque você simplesmente só obedece. Só obedece. E é isso que o cristão tem que entender. Nós da língua portuguesa, o nosso alfabeto era A, B, D, C, A, B, C, D, E, F, G, H. E agora, como cristão, o meu e o seu alfabeto é O, B, D, C. Isso é que tem o seu nosso cristão, o nosso alfabeto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? A palavra já falou para vocês. Se eu falar mais, vai ser do homem. Tem que ser sempre do Espírito. Amém, queridos? Eu não sei o que Jesus falou ao seu coração, mas eu quero que aquilo que Ele falou, que você ore, que você fale com Ele, que você peça a ajuda dEle, para aquilo que Ele falou com você, você possa colocar em prática, para que você possa ser essa verdadeira bênção, para que tudo que você pedir ao teu Deus, ao teu Senhor, ao teu Pai, Ele te conceda. Agora, para isso, você tem que estar nele e Ele tem que estar em você. Pai, essa manhã, muito obrigado, Senhor. Que revelação o Senhor nos deu. Que entendimento, Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor nos levou para lugares que eu jamais imaginava ir, mas o Senhor nos abriu o entendimento. Pai, que essa palavra permaneça na vida desse homem, dessa mulher. Que essa palavra venha frutificar. Que este povo seja um povo de boa terra, Senhor. Que eles possam produzir frutos, meu Deus, 30, 60 e 100%. Ajuda este povo a crescer. Ajuda este povo a enriquecer em todos os sentidos. Não somente o enriquecimento financeiro, mas o enriquecimento de paz, de amor, de saúde, meu Pai. Enriquecimento de comunhão contigo. De crescer espiritualmente falando. Meu Deus, olha para este povo. Desça fogo, Jesus, e queima tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Olha para os meus irmãos que estão, Pai, pelas mídias digitais, que não estão conseguindo ainda chegar aqui à igreja. Pessoas que muitas vezes o medo está tomando conta dela. Pessoas que colocaram na cabeça dela que ela deve ficar em casa, em casa, em casa. E realmente, Pai, se ela não tem fé, ela tem que permanecer em casa. Mas que a fé real chegue ao coração desse homem, dessa mulher. Para que ela possa, meu Deus, desligar toda e qualquer força do inimigo. Para que ela possa desligar toda e qualquer seta do diabo. Meu Deus, desça fogo dos céus. E começa a queimar e a paralisar toda a obra do diabo. Começa a queimar e paralisar toda a ação de Satanás. Olha, meu Pai, toda e qualquer ação do vírus, bactérias, germes, fungos, toda dor, causa da dor, toda doença, causa da doença, todo e qualquer mal, e a causa de todo e qualquer mal, caia por terra agora. É do alto da cabeça até as plantas dos pés. Meu Senhor, desça fogo. Isso, vai queimando, Jesus, queima. Mas queima o mal, Senhor. Queima todo o mal. Meu Deus, nenhuma influência maligna pode permanecer na vida desse homem, dessa mulher. Se esse povo, meu Senhor, tem algum falso entendimento, meu Deus, se o diabo trouxe para essa pessoa um entendimento falso, meu Deus, que seja tirado, que seja arrancado, que seja desligado essa ação do inferno, que seja paralisado. Meu Deus, não permita que este homem, esta mulher, tome leite falsificado.
Não permita que nenhum de nós, meu Pai, venhamos beber leite falso. Ajude a nós, Pai. Ajude a cada um de nós a tomarmos o leite verdadeiro, para que a gente cresça, para que a gente veja a Tua grandeza, a Tua bondade. Meu Deus, o Senhor me faz lembrar da oração que o apóstolo São Paulo fez para os Efésios. Meu Deus, aquela oração, Paulo pedia para que os Efésios, meu Pai, eles crescessem, eles fossem desenvolvidos. E a Tua palavra diz, a partir do versículo 14, que por causa disso, Paulo se punha de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 16, ele começa a pedir para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados, alicerçados, enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Meu Deus, que esta palavra se cumpra na vida deste povo. Que essa palavra venha, que esse homem, essa mulher possa compreender a grandeza do amor de Cristo. Que esse homem, essa mulher possa compreender tudo o que o Senhor tem para a vida deles. Meu Deus, eu usarei da autoridade, usarei do poder que há no nome de Jesus, que toda e qualquer obra do diabo, que toda e qualquer ação de Satanás, que tudo aquilo que se levanta para roubar, para matar, para destruir, na vida e na família desse homem, dessa mulher, na fonte de renda, caia por terra agora. Eu determino que caia por terra espírito da religiosidade, demônio do engano, demônio do fingimento, da murmuração, da inveja, demônio da malícia. Eu quebro o seu poder, eu paraliso a sua obra, toda a sua influência na vida deste homem, desta mulher, caia completamente por terra. Poder de Deus entra em ação. É do alto da cabeça até as plantas dos pés, quebrando todo o mal. Eu determino agora que toda obra do inferno, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Pai, sobre este povo seja a tua bênção. Abençoa a vida deste homem, abençoa a vida desta mulher. Meu Deus, essa pessoa que está com essa dor na perna, essa pessoa que está com essa dor na coluna, essa pessoa que está com essa opressão no corpo dela, eu determino agora que todo o mal que houver no corpo, na alma, na vida, no espírito deste homem, desta mulher, em o nome de Jesus, cai por terra agora, porque tu és o Deus que nos sara. O Senhor perdoou as nossas iniquidades, sarando as nossas enfermidades. A tua palavra declara, e eu creio na tua palavra, meu Deus, e eu acredito na tua palavra, que o Senhor enviou a sua palavra, Jesus Cristo, e nos sarou, e nos livrou da nossa destruição. Porque sobre o teu povo seja a tua bênção. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Respira fundo, tome posse da bênção. É aqui na igreja que tinha alguém que estava com uma dor na perna, uma dor na coluna. Tem alguém? É só levantar a mão e dar o testemunho para a glória do Senhor. Era alguém que estava com um peso aí e o peso saiu, em nome de Jesus. A senhora estava com a dor na coluna, saiu, glória a Deus. Quem era que estava com a dor na perna?
A senhora que estava saiu também? Glória a Deus. Quem é que estava com peso no corpo? Tem alguém que estava com peso no corpo e agora está leve? A senhora lá atrás? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Mais alguém aí? Deus me falou isso no coração, né? Mas eu creio, tá? Estava com dor de cabeça, estava com mal-estar, estava com o estômago estufado. O senhor era o quê? Mal-estar. Aliviou tudo. Ei, Jesus maravilhoso, glória a Deus. Amém, irmãos? Mais alguém, queridos, quer dar o testemunho para a glória do Senhor? Mais alguém? Amém. Então, glória a Deus. Queridos, por favor, pode sentar. Meu amigo, você de casa também, receba a sua bênção, receba o seu milagre. Meus irmãos, eu aqui na igreja, aqui na tela, já vou dar o CNPJ. Deixa eu falar aqui os irmãos da igreja. Meus queridos, eu venho agora pedir os seus dízimos, as suas ofertas, tá? Eu tenho pedido sempre a vocês que todos vocês tenham esse envelope de dízimo, tenham esse envelope de oferta especial. Na parte de trás, olha, meus amados, na parte de trás está aqui o CNPJ da igreja, está as contas, está a conta da lotérica, está aqui o WhatsApp, tá? Da nossa igreja, para que você mande o comprovante, para que você... E eu quero que todos vocês tenham pelo menos 2 desse envelope, não para vocês que estão vindo na igreja, mas principalmente para os irmãos que não podem vir, que às vezes você conhece, que você pode ir na casa deles, que você cruza com eles no banco, no supermercado, em algum outro lugar, e você vai dar para eles poderem ajudar a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? E também eu peço para vocês uma oferta extra para o dia 28, para que a gente possa dar aquela ajuda ao nosso missionário, para que possamos pagar a programação da televisão no final do mês, para que o SOS da Fé, que já abençoou a vida de mais de 9.000 pessoas que foram curadas da Covid-19, né? E fora tantos outros males, irmãos, que acontece, que o Espírito de Deus tem usado o nosso missionário, para que continue a porta aberta. Eu, irmão, que sou uma pessoa que foi abençoada pela televisão, enquanto os médicos me desenganaram, Jesus usou o nosso missionário na televisão e eis-me aqui. Então, eu não posso deixar, irmão, que a programação de televisão morra. Você que é um patrocinador, continue firme. Você que não é, torne-se um patrocinador. Se o Santo Espírito de Deus tem chamado você, seja um patrocinador. Não deixe essa obra, irmãos, minguar. Nós temos que crescer, nós temos que seguir em frente em nome de Jesus. Amém? Obedeça o que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. E se você obedece, você tem certeza que Deus vai nos dar mais. Então os irmãos vão passando aí com a maquineta, com a sacolinha, com os envelopes. Converse aí com os auxiliares, com os obreiros, tá? Eles vão dar ajuda para vocês, o ministro Romero, meu filho Samuel, o obreiro Samuel, a Luana, Garcia, os outros obreiros, a pastora Neide, vai estar aí ajudando vocês em nome de Jesus. E aqui, meus amigos de casa, sempre a oferta vai no nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. O CNPJ, eu vou dizer rapidamente, mas fica aí gravado, você pode tirar um print da sua tela, ou depois, quando terminar a programação, o vídeo fica à disposição, aí você bota de novo o vídeo para rodar, e aí você chega no final e você vê aqui essa parte, você dá a pausa, né? Pausa a tela e você anota o que você precisa, tá? Qualquer coisa, a pastora Neide também está aí para ajudar vocês, tá? Então vamos lá, CNPJ 3030 902 902 803 803 00100. Aí o primeiro banco é o Bradesco. Banco Bradesco, a agência 3378 3378. Conta corrente do Bradesco 51 238 dígito 9. 51 238 dígito 9. O Banco do Brasil, a agência é o 0472. 0472. A conta corrente do Banco do Brasil é a 56098 dígito 7. 56098 dígito 7. Caixa Econômica Federal, agência 0221. 0221. A operação 003. E a conta corrente é a 77 26 27 dígito 5. 77 26 27 dígito 5.
Itaú, o Banco Itaú, a agência é o 0406, a conta corrente é 76.526, dígito 3. A agência 0406 e a conta corrente 76.526, dígito 3. Santo André, Banco Santander, 37,95 é a agência. 37,95 agência. A conta é 013 00 23 92, dígito 4. 013 00 23 92, dígito 4. E aí, nas lotéricas, quando as tais abrirem, você vai fazer a doação para o Show da Fé, sai no nome do Show da Fé, e o convênio é o 3030 91 3091 2065. E aí o que é que você faz? Você manda o comprovante para o nosso WhatsApp. O DDD aqui de Pernambuco, de Recife, é o 81 e o telefone é o 3090 3300. 3090 3300. Glória a Deus. Meus amados, vamos ficar de pé, vamos terminar. Quero lembrar vocês, tá? Que às quartas-feiras estamos orando pela família, na campanha, na fé com o nosso pastor Jaime de Amorim Campos, o brilho de Deus, entregando para todos vocês o azeite. Aqui na nossa igreja os cultos é às 8 horas da manhã, 15 horas e às 19 horas. Você nas mídias digitais por volta de 8, 8h10, 8h20 nós estamos transmitindo. Na sexta-feira nós estamos na campanha das portas abertas. Agora eu não estou com nenhuma porta física, porque a porta é Jesus Cristo, é a palavra. Eu dou para vocês somente a palavra. Estamos nessa fé das portas abertas. 8, 15 e 19 horas. No caso de vocês da mídia digitais, por 8, 8h20 nós estamos transmitindo. E o domingo, domingo do Senhor, domingo dos filhos de Deus, domingo da comunhão. O domingo eu sempre declaro que é um dia de comunhão com Deus, é um dia de adoração a Deus, e é um dia de aprendizado da palavra de Deus. Olha como nós aprendemos hoje, né, meus amados? Então, domingo, às 8 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, estamos chegando no final do mês de agosto. O Senhor sabe o que cada um desse povo precisa. O Senhor sabe o que é que a tua obra precisa. Abençoa este povo para que esse povo possa abençoar a tua casa, a tua obra. Dê para eles, meu Pai, uma semana repleta de paz, de bênção, de amor. Pai, ajude-os a vencer todos os obstáculos que o inimigo colocar na vida deles. Não permita que o diabo coloque nenhum obstáculo. Mas se os tais surgirem, eles são mais do que vencedores. Eles são vitoriosos. Nenhuma arma forjada contra eles irão prosperar. Porque a tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família. A palavra do Senhor diz, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que o Senhor possa abençoar este povo, porque eu vou dar para eles a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.